Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos trabalhar mais questões de concurso hoje, né? A gente vai estender um pouco que a gente viu na última aula, né? A gente começou falando das diferenças dos protocolos TCP e UDP. E hoje eu vou falar de uma característica que está presente no TCP, que é o processo de estabelecimento e encerramento de conexão, tá? O three-way handshake, né? Que a gente chama o processo de estabelecimento de conexão. Vez ou outra aparece uma questão abordando esse assunto aí em provas de concurso, beleza? Não se esqueçam aí, deixa um like no vídeo aí, cara, deixa um comentário, se não for inscrito no canal, se inscreve. Toda quinta-feira tem vídeo de resolução de questão de concurso de rede, beleza, gente? Vamos lá, vamos conhecer o conceito de hoje. Bom, vamos lá. Vamos conhecer o conceito de hoje, tá? Antes eu vou começar mostrando ainda o que a gente viu na última aula, né? Na última aula de redes para concurso, a gente estava estudando as diferenças do protocolo TCP para o protocolo UDP, certo? A gente viu a diferença desses dois caras aqui. A gente viu que eles são protocolos do nível de transporte, né? Como está listado aqui. E a diferença principal é que enquanto um é orientado à conexão, né, ou seja, necessita de um procedimento para estabelecer conexão, o outro é não orientado à conexão. Então, enquanto o TCP é orientado à conexão, e isso agrega alguns serviços, o outro não é, certo? E isso é o que eu quero abordar nessa aula de hoje. Hoje eu quero mostrar como é que acontece esse processo de estabelecimento de conexão TCP, tá? Como é que um sistema final estabelece conexão com outro sistema final, tá? Então, esse processo ele é chamado de three-way handshake, né? Que é o procedimento em três etapas, né? Então eles trocam três segmentos, né? Três flags que a gente chama, para que cliente e servidor estabeleçam uma conexão. Então, quando a aplicação cliente quer alcançar a outra em um servidor, né? O procedimento de estabelecimento de conexão parte do cliente em direção ao servidor. Deve conhecer a direção IP da máquina destino e o número da porta TCP. A essa associação, direção IP e número de porta TCP, a gente chama isso de conexão destino, tá? Então, uma conexão se estabelece em cima de uma direção IP e de uma porta TCP que está no servidor. O cliente busca alcançar a conexão com esse IP naquela porta, entendeu? É assim que funciona. Para estabelecer uma conexão, o TCP utiliza um procedimento denominado three-way handshake, né? Vamos falar dele aqui agora. Nesse processo, três mensagens, né? Uma mensagem SYN, outra SYN ACK, ou ACK, como você queira falar, e outra ACK, são requeridas para estabelecer a conexão. Por isso que são three-way. Esse aqui é os três modos. Então, o cliente começa enviando um SYN, o servidor responde com um SYN ACK e para finalizar a conexão, o cliente normalmente devolve o ACK, né? Funciona desse jeito. Então aqui eu preparei aqui uma demonstração do que acontece. Então a gente tem um host A, que é o cliente, e tem um host B, que é o servidor, certo? Como é que acontece esse procedimento? O host A começa enviando um segmento com a flag SYN ativada, né? Então o segmento TCP ele tem esse campo SYN lá dentro. Então ele vem ativado. Nesse momento, quando o host B recebe essa informação aqui do host A, o SYN, ele sabe que o host A quer estabelecer conexão com ele. Ele precisa concordar, ou seja, mandar um número de conhecimento, que é o ACK. Então o host A manda o SYN, né? E o host B devolve o SYN mais ACK, certo? É como se fosse uma confirmação que o servidor aceita estabelecer conexão com ele. Mas o A ainda precisa confirmar isso numa terceira etapa, né? Então, o host A envia um SYN, o B devolve SYN mais ACK e o host A devolve ACK. Então é como se fosse assim, ó, quero conectar com você. Beleza, pode conectar. Então eu vou conectar, né? É em três etapas, funciona desse jeito. Esses SYN mais ACK são flags, né? São campos do cabeçalho TCP. Essa é a negociação que ocorre
no momento do estabelecimento da conexão. Cliente e servidor trocam essas flags, né? Tá? E como é que é o encerramento? O encerramento pode partir de qualquer um dos dois lados, do cliente e do servidor, só que ele é cumprido em 4 etapas e não em 3, tá? Quando acontece o encerramento de uma conexão, vamos ver ele partindo do A, tá? O A envia uma flag chamada fim, o B vai responder que concorda com o encerramento da conexão, é mais ou menos assim, ó, quero encerrar, concordo. Só que o encerramento da conexão ele tem que acontecer dos dois lados. Ele pode iniciar por qualquer um, mas ele só vai ser efetivamente concluído quando os dois lados finalizarem. Então, o A iniciou o procedimento, podia ser o B, aqui não tem essa de parte do cliente ou parte do servidor. Qualquer um deles pode iniciar o procedimento de encerramento. No exemplo aqui foi o A mandou a flag fim, o B devolveu com ACK concordando com o encerramento da conexão. Logo em seguida, é o B que pede o encerramento da conexão, mandando a sua flag fim. E espera a confirmação do host A com sua ACK, tá? Então, é assim, para estabelecer conexão, é o three-way handshakes em 3 etapas, sim, sim mais ACK, ACK. E para encerrar a conexão é em 4 etapas, né? Uma flag fim, que é devolvida com ACK, e logo em seguida o host que recebeu a fim inicial devolve a sua fim e espera a outra ACK. É assim que acontece o encerramento de conexão. Vamos ver como é que a gente pode usar isso aí para resolver algumas questões. Vamos lá. Separei a primeira questão aqui. É uma questão de múltipla escolha do ano de 2014 do SES Gran Rio, né, para analista de suporte de informática, lá do FINEP. Então, para estabelecer uma conexão, o módulo TCP da camada de transporte do cliente, né, ou seja, o software TCP da camada de transporte do cliente, executa o procedimento chamado three-way handshake, esse que eu acabei de falar para vocês, com o módulo TCP da camada de transporte do servidor. Então, o software cliente inicia o three-way handshake com o servidor, é isso que ele está dizendo. Esse handshake é caracterizado pela troca de 3 mensagens, ou 3 flags, como você queira chamar, na seguinte ordem. Então, ele está falando da ordem. Qual é a ordem? Então, primeiro, o cliente manda um sim, né? Então, o cliente manda o sim, o servidor devolve sim com ACK, e por fim o cliente manda o seu ACK. Então, é sim, sim ACK, ACK. Sim, não tem nem fim no procedimento de estabelecimento de conexão, é do processo de encerramento, né? Então a letra A não pode ser. A letra B, sim, sim ACK, beleza. Fim, não tem fim, não tem a flag fim no estabelecimento de conexão. Do three-way handshake não tem o fim. O fim é de encerramento. Então vamos lá, ó. Sim, sim ACK, ACK, perfeito, ó. Como é que acontece o processo de estabelecimento? O cliente manda o sim, o servidor devolve com sim mais ACK e o cliente finaliza mandando o ACK. Esse aqui é o processo de estabelecimento de conexão. Vamos ver aqui, ó. A D diz que começa com sim ACK, não pode ser. E a E diz que começa com sim ACK, não pode ser. É a letra C, tá? Sim, sim ACK e ACK. Vamos ver a outra questão que eu separei aqui. Do IBAD desse ano, 2023, né? Da RB Prev, tá? Do Acre, né? Da Analista de Previdenciário e Tecnologia da Informação. O que é o procedimento three-way handshake utilizado pelo protocolo de rede TCP? Vamos ver aqui. Letra A. É uma forma de criptografia avançada usada para ocultar os dados transmitidos entre cliente e servidor. Não tem nada a ver. Ele é um processo de estabelecimento de conexão, o three-way handshake, né? Vamos ver a letra B. É um código criptografado compartilhado por dentro do servidor para verificar a autenticidade das mensagens trocadas, né? Então não tem nada a ver também, sabe? Não tem a ver com criptografia, three-way handshake. Letra C. É um mecanismo utilizado para estabelecer conexões confiáveis, né? Que ele é do TCP, então é confiável, entre um cliente e um servidor em uma rede. Letra C, ó. A alternativa correta é a letra C. Vamos ver a letra D aqui, ó. É o procedimento que gera os IPs externos para os clientes de um servidor. Não tem nada a ver com isso.
né? Não tem nada a ver com geração de IP. A letra E diz que é o procedimento que gerencia quantos clientes saíram e entraram em um servidor desde a sua inicialização. Absolutamente nada a ver com isso, né? A letra C está aí perfeita, né? É um mecanismo utilizado para estabelecer conexões confiáveis entre um cliente e um servidor em uma rede. É isso aí, cara. O Three-Way Handshake é isso, tá? Então, olha só, a 3 de 2016 aqui, da banca CCV, UFC, cargo aí na área de técnico de laboratório de informática, dizia o seguinte, ó: para que uma conexão TCP seja estabelecida, é necessário um processo chamado de handshake, né? Handshake, a tradução livre, é aperto de mão em inglês, né? Aperto de mão de 3 vias, né? Ou em 3 etapas, né? Como ele está dizendo aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Certo? Então, é necessário o handshake. Qual dos processos abaixo representa uma conexão estabelecida com sucesso? Vamos lá. O cliente envia um ACK ao servidor, não começa desse jeito. Não começa assim. Não se começa o estabelecimento de conexão com envio de ACK. Começa enviando um SYN. Então não pode ser a letra A, porque o primeiro passo não é esse. Vamos ver. Letra B. Um cliente envia um SYN ao servidor, beleza, começa assim. O servidor responde com ACK, né? Não é, o servidor responde com SYN e ACK, né? Com SYN mais ACK. Ele inverte aqui o passo, ó. O cliente envia SYN mais ACK de volta ao servidor. Não pode ser a B porque os passos estão errados também, né? O segundo passo não é o envio por parte do servidor de um ACK. É o envio por parte do servidor de SYN ACK. Vamos lá. A letra C. O cliente envia SYN ACK, não começa assim. Começa com o SYN, né? Então de cara já está errado. Não pode ser essa. A letra D. Cliente envia ACK, não é. Cliente envia SYN. Tem que começar com a flag SYN ativada, tá? Então só pode ser a letra E, né? Vamos ver aqui. Cliente envia SYN, beleza, ao servidor, tá? Servidor responde com SYN ACK, beleza. E cliente envia ACK de volta ao servidor, letra E. Certo? Então essa é a alternativa correta, tá? Tá até fácil essa daí. Vamos ver aqui a quarta questão, 2011, questão de certo e errado, do Sebrasp, né? CESP-Sebrasp. Vamos lá. Na utilização do protocolo TCP, que é orientado à conexão, ocorre o Three-Way Handshake. Beleza. Antes de iniciar a transferência de dados. E após esta, a conexão é encerrada. Ou seja, após de transmitir os dados, a conexão é encerrada. Perfeito. Para estabelecer a conexão, ocorre o Three-Way Handshake. Depois se inicia a transferência de dados. E após isso, a conexão é encerrada, com a liberação dos recursos inicialmente alocados. Perfeito. Isso aqui é o ciclo de vida, né, da conexão. Ela é estabelecida, dados são transferidos. Depois ela é encerrada com a liberação dos recursos de rede, buffer, essas coisas que estavam sendo utilizadas. Então, beleza, gente? Essas aí são as questões de hoje. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Resolvemos mais 4 questões aí, abordando o procedimento de estabelecimento e encerramento de conexão da pilha TCP/IP, utilizando o protocolo TCP, tá? Vimos aí 4 questões, né? Vimos como é que resolve. E vez ou outra aparece uma questão dessa em prova de concurso, tá? Mais uma vez, não se esqueçam, deixa aquele like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí. Estou trazendo vídeo sempre às terças, quintas e sábados, às 18h30. E a gente se vê com certeza no próximo vídeo. Um abraço, até mais!